grande objetivo. Estejamos, contudo, convictos de que semelhantes alegações não procedem de fonte pura. Somente aqueles que visam determinadas vantagens aos interesses particularistas na zona do imediatismo adquirem o tédio vizinho da desesperação, quando não podem atender nos assaltam, depois do bem que julgamos haver semeado ou nutrido. O aprendiz sincero não ignora que Jesus exerce o seu ministério de amor sem exaurir-se, desde o princípio da organização planetária. Relativamente aos nossos casos pessoais, muita vez terá o Mestre sentido o espinho da nossa ingratidão, identificando-nos o recuo aos trabalhos da nossa própria iluminação. Todavia, nem mesmo verificando-nos os desvios voluntários e criminosos, jamais se esgotou a paciência do Cristo que nos corrige, amando, e tolera, edificando, abrindo-nos misericordiosos braços para a atividade renovadora. Se Ele nos tem suportado e esperado através de tantos séculos, por que não poderemos experimentar de ânimo firme algumas pequenas decepções em alguns dias? A observação de Paulo aos Tessalonicenses, portanto, é muito justa. Se nos entediarmos na prática do bem, semelhante desastre expressará em verdade que ainda não nos foi possível a imersão do mal de nós mesmos. Então, após essa leitura, eu convido a todos que fechemos os nossos olhos, elevando nosso pensamento a Deus, nutrindo nosso coração das melhores energias, dos melhores fluidos. Mestre Jesus, amigo querido, mais uma vez nos encontramos reunidos em Teu nome para um momento de estudos e reflexão. Ampara-nos e nos ilumina no nosso esforço de renovação íntima, na busca da caridade desinteressada, na busca do conhecimento intelectual para melhor desenvolvermos o nosso lado moral. Que possamos deixar para trás as preocupações diárias e que possamos também incorporar os aprendizados da noite em nossas vidas, dando assim mais um passo em nossa caminhada. Abençoe, Senhor, a todos nós, e que seja em Teu nome, em nome dos amigos espirituais que nos auxiliam, mas sobretudo em nome de Deus, o início dos trabalhos da noite. Pedimos também o amparo dos espíritos luzeiros da Casa Luz Jesus, dos mentores, para a nossa palestrante, a Luciane, que vai nos proporcionar momentos de reflexão sobre a inveja e a felicidade. Que assim seja. Então, o microfone é seu. Boa noite a todos. Antes de entrar no assunto da palestra, só um pouquinho
slide está trocado. Posso mexer? Eu não quero deixar passar em branco o Setembro Amarelo, né? E essa semana, minha filha, ela faz evangelização em outro centro espírita que tem essas aulinhas, né? E eu peguei ela no final e falei, e aí, filha, como é que foi a aulinha hoje? O que tu aprendeu? Ela, mãe, hoje a gente pintou vários girassóis que a gente vai dar no início da próxima palestra para as pessoas que estão chegando para conscientização do Setembro Amarelo. Minha filha, o que é o Setembro Amarelo? Ela falou, mãe, é para as pessoas terem cuidado com aquelas pessoas que pegam uma doença que deixa a pessoa muito triste. E a pessoa para de ver graça na vida, para de ver graça nas pessoas, e ela está sempre muito triste, só que às vezes as pessoas acham que isso é frescura. Então, esse Setembro Amarelo serve para que as pessoas pensem em quem está triste e ajudem essas pessoas. Deu isso aí, filha, aprendeu super bem. Aí ela no final falou assim, ufa, né, mãe, que essa doença as pessoas só pegam no mês de setembro. Não, né, eu expliquei para ela. Então, gente, que a gente lembre do Setembro Amarelo o ano todo, não só no mês de setembro, né, que a gente tenha paciência, consciência e que a gente possa ajudar as pessoas que estão próximas a nós e de repente estão sofrendo com a depressão. Então vamos para o tema da palestra de hoje. Inveja e felicidade. Eu escolhi esse tema em virtude do que a gente vem passando hoje nas redes sociais, enfim, né? E quem vem no Centro Espírita há mais tempo sabe que Deus nos criou uns espíritos simples e ignorantes. E no início nós éramos como se fôssemos animais, né? A gente agia por instinto, para se defender, para comer, para se proteger. Então nós agimos de forma instintiva. E com o passar das encarnações, nós fomos evoluindo e fomos adquirindo algumas virtudes. Porém, com elas vieram alguns vícios. E dentre esses vícios veio a inveja, que segundo Divaldo Pereira Franco, é o vício mais torpe, o defeito mais torpe que a gente tem, mais difícil de eliminar da alma é a inveja. Por quê? Porque a inveja vem através do materialismo. E a gente vive num mundo muito materialista. Nós queremos ter tudo, né? Eu quero ter a melhor casa que o meu dinheiro possa pagar, o melhor carro, o melhor vestido, a melhor bolsa, a melhor bota, por aí vai. Né? A gente gosta de gastar. Então a gente acaba esquecendo do que nós somos e acabamos nos preocupando demais com o que nós temos. E a gente quer sempre ter mais, sempre ter mais. E com isso, a gente às vezes acha que tem as pessoas nos invejando, ou que nós estamos invejando elas. Será que a gente pensa nisso? Será que eu estou invejando, que eu sinto inveja, que eu estou livre desse sentimento ou não? Eu, quando estava fazendo a palestra, estava no Facebook, Instagram, né? E estava dando uma passadinha das redes sociais e daí as coisas surgem para nós enquanto a gente está fazendo o estudo. E eu separei aqui alguns posts que eu encontrei no Facebook que falam sobre a inveja, né? Daí o primeiro deles: de inveja eu não morro, mas mato muita gente. O outro: sua inveja faz a minha fama. O outro: para mim não está passando, Felipe. Um beijo para você que acha que a sua inveja me abala e sua falsidade me engana. E o próximo que eu achei melhor de todos: que toda inveja vira massa muscular. Daí eu parei para refletir. Gente do céu, como as pessoas acham que elas são invejadas, né? Ah, não, eu não invejo ninguém, minha vida é super boa, né? Então todo mundo olha para mim e fica me invejando porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo. As pessoas meio que se acham, né? Fiquei pensando. Agora, eu senti inveja, será que eu sinto inveja dos outros? Ah, não, eu sou desprovida desse sentimento. Será mesmo? Daí a pessoa fica, não, vim assistir essa palestra para aprender a me proteger dos invejosos. Porque eu tô bem, né? Mas a fulana, sim, ela tinha que assistir essa palestra. Acho até que eu vou mandar para ela o link depois do Facebook para que ela assista em casa. Porque ela precisa assistir, que é muito invejosa, mas eu, nada. Então, o Espiritismo, ele é baseado nessa tríade, que é a ciência, religião e a filosofia. Nós precisamos ter esses três para ter a doutrina espírita.
E agora eu vou tratar um pouquinho de filosofia com vocês, que é uma situação, né? Filosofia é o pensar, né? Então a gente vai se colocar em uma situação hipotética que eu vou colocar para vocês. Vocês se colocam nessa situação e vamos ver se vocês têm inveja ou não. Então vamos lá. Eu comprei um terreno, comprei uma propriedade rural. Não é muito grande. Aqui do tamanho do centro espírita, um pouco mais, da quadra. E o mato está bem alto desse terreno que eu comprei. E eu preciso limpar ele. Então eu vou contratar cada um de vocês se coloquem na situação, para esse terreno para mim deixar ele limpinho. E eu vou pagar para vocês R$1.000 por dia de trabalho. Tá bom? Para mim parece um preço bom, né? Porque tem gente que trabalha o mês inteiro e não ganha, né? Isso aí. Então, R$1.000 por dia de trabalho, eu acho que tá legal, um valor bom, tá acima do mercado. Aí vocês vão começar às 8 da manhã, vão parar ao meio-dia, e às 5 da tarde vocês terminam. Fechou? Negócio fechado? Então tá. Aí eu recebo uma ligação, depois que tu começou a trabalhar, do Marcos. Vamos fazer um centro espírita aí nesse lugar. E eu vou precisar do terreno limpo às 5 da tarde. Só que você sozinho não vai conseguir limpar. Então o que eu faço? Eu vou contratar a Mônica para te ajudar. A Mônica começa ao meio-dia e começa a te ajudar. Aí eu vou lá às 3 da tarde e vejo que vocês não vão dar conta. Então eu contrato Cebolinha para ajudar vocês. Cebolinha começa às 3 da tarde. 5 da tarde eu chego lá e o terreno está impecável, do jeito que eu precisava. E eu chamo vocês três no meu escritório. Então vamos lá. Aí eu pago R$1.000 para você, R$1.000 para a Mônica e R$1.000 para a Cebolinha. Tudo bem para vocês? Por que não? Porque aparentemente alguém se saiu melhor do que você. O acordo que eu fiz contigo era muito bom. R$1.000 por dia de trabalho, a gente não encontra isso hoje em dia. Esse foi o acordo que eu fiz contigo. O acordo que eu fiz com a Mônica e com a Cebolinha era outro. Parece mais justo para vocês que eu pagasse R$500 para a Mônica e R$250 para a Cebolinha? Mas o dinheiro é meu, faço para ele o que eu quiser. Por que vocês ficaram ofendidos? Porque eles se saíram melhor. E qual que é o nome disso? Inveja? A gente não para para refletir, a gente fica só naquelas coisas pequenas, né? Outro exemplo. Eu sou fã do carro X, mas eu sou apaixonada por aquele carro. Vou na concessionária, dou uma namorada nele, mas realmente pro meu bolso não dá. Então eu vou lá e compro o carro Y, pago à vista, carro zerinho. O vendedor ficou tão feliz ali que eu fiz a compra que ele me deu IPVA e licenciamento grátis. Então eu saio de lá soltando foguete, né? Comprei um carro muito bom, zero, ganhei esse brinde ainda do vendedor e vou para casa, feliz com o meu carro. Estaciono o carro na garagem, desligo ele, né? Dou aquela namoradinha no carro, né? Saio e vou para casa. Quando eu estou chegando ali na garagem, eu vejo meu vizinho entrar com um carro novo. Exatamente o carro que eu queria e não tinha condições de comprar. Como é que eu fico? Dá uma murchada, né? Aquele carro que eu queria, o cara comprou e eu não. O que é isso? É inveja. Porque as pessoas conseguiram aquilo que eu queria e que de repente eu não consegui. Só que a questão da inveja é justamente essa, porque quando a gente fala, a gente não se acha invejoso. Não, isso eu não tenho, estou desprovido desse sentimento. Mas quando a gente é colocado em situações como essa, que a gente se dá conta, poxa, peraí, não gostei, que a pessoa foi tão bem e eu não. Aí a gente se dá conta que no decorrer da vida, se não é uma pessoa muito próxima a nós, se a pessoa vence na vida, você fica, puxa, era mais fácil lidar com um erro teu do que com um acerto teu. É mais fácil eu estender a mão para te ajudar a subir do que lidar com a tua vitória. Porque se você ficou rico, roubou. Se você foi bem na prova, colou. Não colou, tu é inteligente mesmo. Então tá, então nós vamos praticar um bullying com você. Porque tu não pode ficar assim, por cima da carne seca, se dando bem, e a gente aqui indo mal na prova. Não é assim que as coisas funcionam? Infelizmente é. Só que as pessoas não admitem. Tanto que tem uma palestra da Nete Guimarães, que eu usei como base para fazer a minha, que ela fala que um professor, um médico alemão, estava fazendo um estudo que ele queria ver aonde que é diagnosticado, aonde que aparece no cérebro humano
a inveja, em que lugar que ela desperta. E ninguém falava que tinha inveja, ninguém confirmava que tinha. Então ele fazia experiências como essa que eu fiz agora, para ver no cérebro da pessoa que parte que dava aquele start, né? E daí ele percebeu que era a mesma parte da dor física. Então o que a inveja nos causa? Nos causa tristeza, nos causa desconforto, e às vezes a gente nem percebe. Então se ela causa, por exemplo, um passeio que tu está com a tua família, tá tudo bem, tudo certo. De repente teu sapato começa a te machucar, faz uma bolha no teu pé, tu já começa a ficar incomodado, aquilo já começa a doer. O passeio já não é mais prazeroso como era antes. E assim fica a nossa vida. A tua vida está tudo bem, está tudo certo. Mas tu começa a ter inveja de alguém, começa a se comparar com alguém, aquilo começa a te afetar, começa a te fazer tão mal quanto uma dor física. Eu trouxe essa imagem aqui para vocês, que é de uma parábola, né, de uma história, um conto, que fala assim, está um vagalume voando e a serpente por ali. Daí a serpente vai devorar o vagalume. E ele percebe, ele fala, para, só um pouquinho. Deixa eu te fazer umas perguntas antes de você me engolir. Ela, tudo bem. Eu só faço parte da tua cadeia alimentar? Ela, não. Eu te fiz alguma coisa? Não. Então por que você quer me devorar? Porque você brilha. E a inveja é mais ou menos assim. Você pode não ter feito absolutamente nada para aquela pessoa. Às vezes você nem sabe que ela existe. Mas ela está ali te invejando. Ela está ali com aquele sentimento ruim, né? Com você. Ou com alguma coisa tua, com alguma relação tua. E aí você fica pensando, puxa, mas como é que eu vou fazer para me proteger então? Se de repente alguém tem inveja de mim. Na verdade, tu não precisa se preocupar muito com isso. Porque a inveja é um sentimento muito inferior. Então, quando alguém tem inveja de você, se você está com o teu sentimento elevado, ela não consegue te atingir. Porque é como se fosse a vibração de rádio, né? Tem as vibrações, a baixa e a alta. Se você está bem, está elevado, está rezando, está com o pensamento elevado, vem no centro espírita, tu se cuida mentalmente, a inveja não vai conseguir te atingir. Agora você não pode também ficar baixando a vibração, porque daí você acaba sintonizando com aquela pessoa que de repente não gosta de você e tu nem sabe que ela existe. Então isso que é importante também da inveja, que tem muita gente que fala assim, minha vida não vai pra frente porque tem muita gente que me inveja, e tem gente que não gosta de mim. Então roda a baiana, né, gente? Reza, eleva o pensamento, bola pra cima, que se você estiver bem, esse sentimento não vai te alcançar. Essa inveja não vai te fazer mal. Então não pode usar isso de muleta, né? A gente tem que fazer os nossos próprios esforços, nos elevarmos moralmente para que esse sentimento não nos atinja. O homem poderia sempre vencer as suas más tendências pelos seus próprios esforços? Pergunta do Livro dos Espíritos. Sim, e às vezes com pouco esforço. O que lhe falta é a vontade. Como são poucos que se esforçam? Por que essa pergunta? De repente eu senti que eu tenho inveja. Como é que eu vou fazer para melhorar? Primeiro ponto é perceber que você sente a inveja. Pode ser grande, pode ser pouco, pode ser um negocinho de nada. Mas sentiu, percebeu? Ótimo. E agora você se controla mentalmente para não sentir mais. E o primeiro, o mental, né, o mais difícil, na verdade, quando a gente vê, a gente pensou. E a boca, né? Eu trouxe essa imagem aqui porque a Nete Guimarães, ela brinca na palestra dela, ela fala, gente, se tu sentiu inveja, se segura, não fala nada. Porque as pessoas têm um jeito, às vezes, de falar para demonstrar, né, as coisas e tá com inveja e não quer falar, mas acaba ofendendo. Alguns exemplos, né? Chega a amiga, cortou o cabelo curto. Daí tu fala, nossa, que lindo cabelo, ficou muito bom, cortou, né? Gostei, mas acho que ia ficar melhor numa pessoa mais jovem. Opa, né? Daí tu aparece com uma blusinha nova. Ai, que linda tua blusinha! Listra tá na moda, né? Mas vou te dar uma dica. Amiga, não usa lista horizontal que engorda, usa vertical. Né? E por aí vai. Teve uma que eu presenciei que eu fiquei assim, oh, meu Deus. Estava uma amiga minha, com filho, ela tem filho mais velho, e outra junto. Daí a mulher pediu, teu filho passou no vestibular? E passou. Qual faculdade? Natal. Que pena que não foi na federal. Mas, gente do céu, né? Vamos se contentar com a alegria alheia. Daí, não, mas daí tá sendo falso. Não, gente. Por exemplo, a história do cabelo. Se tu não gostou, não fala. Cortou o cabelo, né? Beleza, não precisa falar mais nada. Não precisa ser falso.
Agora, se tu falou, deu essa cutucada, é porque tu gostou. Então, se tu gostou, fala, quem cortou? Acho que não sei se pra mim ia ficar tão legal assim, ficou muito bom pra ti. Pergunta quem cortou. O cara passou no concurso, não desmerece, né? Passou no vestibular, vai lá e pergunta, qual foi tua técnica de estudo? Como que tu fez, quantas horas, que cursinho que tu fez? Se inspira na pessoa para tu conseguir aquilo também, se é isso que tu quer. A pessoa viajou para a Europa, fulana viajou para a Europa, estava devendo para todo mundo, né? Mas tá lá, né? Deve dar aquela alfinetada. Por que tu não chega para ela e fala, tu viajou para a Europa? Como é que tu fez? Porque tu me falou que estava devendo, estava mal de grana. Parcelou, com que empresa que tu foi? Porque um dia eu também quero ir. Então, muda o pensamento. Então, ao invés de ficar com inveja, tipo, cara, foi eu não. Então, muda para pensar o que ela fez para conseguir, para que eu consiga também. Isso é um exercício diário, né? A gente tem que, primeiro, então, controlar a boca para não dar as bolas fora. E depois o pensamento, que é o mais difícil. E quem que não deseja ser feliz, né? A gente fica nessa, na vida do outro, porque ele tá bem, porque ele tá casado, porque ele tem filho, porque... Tu não sabe se realmente tá bem. E a gente tem um cargo muito importante, nós somos filhos de Deus, nós somos irmãos de Jesus, né? E a gente fica, às vezes, se menosprezando. Por que a gente não consegue ser feliz? Porque a gente está dando valor para as coisas erradas da vida. Simples assim. Querem um exemplo? Às vezes a gente está lá no Instagram e vê uma atriz famosa, alguém que a gente acha, meu Deus, né, essa mulher aqui, bomba. Tá. Vocês lembram quem que ganhou o Oscar de melhor atriz há 2 anos atrás? Ninguém lembra, né? Qual que é a importância disso na nossa vida, então? Agora vocês lembram quem que estava do lado de vocês no momento mais difícil da vida de vocês? Todo mundo lembrou. Vocês lembram o que vocês queriam comprar em setembro do ano passado? Uma bota, uma bolsa? Casar? Não lembram? Vocês lembram, no dia 31 de dezembro de 2022, minutinhos antes dos fogos, o que vocês pensaram? O que eu quero para 2023? Saúde, família, lembra? Todo mundo lembra. Então, o que importa? É por isso que a gente não consegue ser feliz, porque a gente está dando valor para as coisas erradas. E se a gente parar para pensar, muito daquilo que a gente precisa para a nossa felicidade nós temos. Só que a gente está preocupado com outras coisas. Estamos perdendo o foco. Por isso que a inveja faz tão mal. Se a gente prestasse atenção em nós mesmos, na nossa vida, nos nossos amigos de verdade, na nossa família, a gente não estaria tão infeliz. Por isso que a gente tem que focar no que merece a nossa atenção e não nesses supérfluos. Tem a parábola dos... Meu Deus, esqueci o nome. Dos talentos. Não me deu branco. A parábola dos talentos, não vou entrar na história dela, mas que um homem ganha 1 talento, outro ganha 5 e outro ganha 10. E aquele homem que ganha 1 talento, ele esconde o dele, ele guarda, porque ele tem medo de perder, tem medo de que aconteça alguma coisa. E daí quando Jesus volta e pergunta o que cada um fez com os seus talentos, ele fala que escondeu. Daí ele fala, poxa, mas parece injusto, né? Porque aquele que ganhou 10, se ele investir 2, perder esses 2, ele ainda tem 8, ainda ele tem mais do que eu. Beleza, mas Deus te deu um talento. Cada um de nós tem um talento. E a gente não pode deixar esse talento adormecido porque o outro ganhou mais. Então eu tenho que viver com esse talento que Deus me deu e fazer com que isso renda. Tudo bem se o outro ganhou 10 e eu ganhei 1, mas eu ganhei 1. Cada um de nós tem 1. Então vamos fazer esse valer a pena. Vamos pensar no nosso talento e não no talento dos outros, que a nossa vida também vai melhorar. E eu não posso deixar falar de inveja aqui e deixar de falar no Instagram, que é uma loucura, né? Se a gente for ver a fundo, trouxe aqui essas imagens, a primeira delas, então, tá a moça aqui plena, né? Uma yogananda aqui, de ponta cabeça, fazendo uma invertida super bem. Só que o que a gente não vê é que na realidade tem a amiga dela segurando. Do lado, nós temos essa outra mãe aqui também, plena na praia, né? Toda zen. Enquanto, na verdade, estão os filhos ali, um afogando o outro na água, ou jogando areia no olho, então você puxando os cabelos. É o tempo da foto que ela ficou ali, né? Depois ela tá que nem louca. De zen, a vida dela não tem nada. Mas quando a gente abre o Instagram, o que a gente vê? Só isso?
né? Então a gente chega em casa, tá tudo bem, correria do dia a dia, tu que nem louca ali, cuida de criança, lava a louça, faz almoço, vai trabalhar, todo mundo na sua loucura. Volta em casa, pega o celular de noite, que tava bem, senta no sofá e começa. Passar, né? Daí tu olha, minha prima na praia, 3 filhos com essa barriga sarada aqui e eu com essa pochete, né? Já começa a ser menosprezado. Daí os filtros, né? Também que a mulherada, nossa senhora, adora um filtrinho, né? Daí tu olha aquelas fotos no Instagram, a pessoa maravilhosa, tu olha pessoalmente, tu nem reconhece, é outra. Então as pessoas vão perdendo a noção. Aí tu fica ali, tá passando, né? Ó, fulana com o marido na praia, né? E eu aqui, na Europa, né? Mais chique que na praia, né? Fulana na Europa, aqui de novo, né? E eu aqui sem dinheiro para ir para Piratuba. Começa, tu começa a se inferiorizar, começa a se sentir mal. Quando vê tu tava bem, tu vai dormir super mal, porque aquilo que tu olhou no Instagram, tu viu, cara, minha vida tá horrível, né? Meu trabalho tudo saco cheio, meus filhos não sei o que, o marido não sei o que, e na verdade não é isso, a vida da outra pessoa não tá boa, ela que tá postando ali que tá, mas não tá. Eu nunca me esqueço que quando eu fiz o Instagram, eu tinha ido para Joaçaba uma semana antes. Tinha ido ver uma amiga minha que estava muito mal. Daí fui, tomei um café com ela. Daí assim, ó, ela estava mal mesmo, gente. O pai tinha morrido, o noivo tinha terminado com ela tinha perdido o emprego. Tipo, tudo péssimo, né? Fui lá, tomei um café com ela, conversamos bastante. Voltei, fiz o Instagram, eu não tinha. Daí comecei a olhar em casa de noite, meu marido já estava dormindo. E eu na cama dando uma bisbilhotada, né? Quando eu olho o Instagram dela, eu tive que acordar ele. Eu falei, Amilcar, eu não vou dormir sozinha com essa. Vem aqui olhar comigo. Porque a vida dela lá era um conto de fadas. Sabe? As fotos com o noivo, assim, o trabalho que eu amo e não sei o quê. Eu falei, cara, mas tu tava péssima semana passada. Com tudo isso e aqui, uma mentira. Uma mentira. Por que as pessoas fazem isso? Eu não sei se é uma fuga da realidade, se é para mostrar para o outro que ela está bem, para quê? Né? Falar, não, minha vida é tão legal quanto a tua, minha vida é mais legal que a tua, eu sinceramente não consigo entender. Eu nunca me esqueço que eu fui, o Amilcar estava de aniversário 2 anos atrás, e nós fomos num hotel aqui em Itá. E tinha um casal de fora, que bem de longe assim, estava sempre fazendo as mesmas refeições, as coisas, os passeios, tudo junto com a gente. Então eu tocava, né, vendo a pessoa ali. A mulher, gente, ela estava sempre impecável. As roupas, o cabelo, a bolsa, tudo assim, ó. Meu Deus, parecia de revista, sabe? E o cara, normalzão, assim, gente boa e tal. Aí, tudo que vinha, ela tirava foto. Foto do vinho, foto da comida, foto dela na piscina, fazia 1000 poses e o cara lá, tirando foto, né, sem parar. E nós começamos a reparar que os dois não conversavam. Zero assunto. A gente foi na sexta e voltou no domingo. Eu não vi eles trocarem uma palavra os dois. Vocês acreditam? Veio o que eu pensei? Que o Instagram dessa guria tá bombando. Porque ela postou tudo, ela não é daqui da região, né? Que daí o marido dela conversava com a gente, ela não. Mas o marido dela, elas conversavam um pouco. E daí ele falou de onde era, tá? Eu pensei, cara, o Instagram dessa guria tá bombando. Tá todo mundo achando que ela tá num super hotel, super comida, vinhos caros, maridão ali do lado. E ela nem fala com o cara. Eles não conversaram em 3 dias, eu não vi. Nós jantávamos juntos nas mesas do lado, eu não vi. Então, qual que é a realidade das pessoas? Às vezes você está vendo e querendo aquela relação para ti, querendo aquele hotel para ti, aquela viagem para ti, mas a vida da pessoa está horrível. Então, não usem como base essa mentira que a gente vê no Instagram, porque a pessoa só posta coisa boa. Dificilmente alguém vai postar alguma coisa ruim ou postar a realidade. E o que me preocupa mais em tudo isso são os adolescentes. Porque nós, como os adultos, a gente tem esse discernimento, né? Eles não. Então, ele começa a ver que o cara vai super bem, que o cara tá com uma namoradinha, que tá viajando com os pais, que isso, que aquilo, e ele não. Né? Mas, de repente, o relacionamento do cara que tá viajando com os pais não é bom. Às vezes, vale muito mais aquilo daquele que não sai, que não posta, aquele relacionamento que ele tem em casa, do que aquilo que o outro tá postando. Então, as meninas, né, desses filtros, ai, porque eu sou feia, porque eu sou gorda, porque isso, porque aquilo. Gente, a realidade não é aquela. Então, isso que me preocupa muito, porque é uma causa de suicídio muito grande nos adolescentes, né, essa questão no Instagram, porque isso te remete para uma coisa que não existe. E as pessoas acabam, sim, daí invejando aquela vida, porque obviamente não é real. Então, é isso que a gente tem que pensar e tem que refletir.
sobre a inveja, sobre o que as redes sociais têm. A parte bom tem, mas traz bastante coisa ruim junto. Fica que a gente pense e reflita na nossa vida sobre a gratidão, que a gente seja grato sobre aquilo que a gente tem, sobre aquilo que a gente quer ser, sobre a nossa saúde, a nossa família, os nossos amigos. Vamos ser gratos àquilo que é nosso e parar de querer aquilo que é do outro. Para finalizar, vou fazer a leitura de um texto para vocês, de um livro do Chico Xavier. Assim, pois, aqueles que pregam ser a terra a única morada do homem, e que só nela, e numa só existência, lhe é permitido atingir o mais alto grau das felicidades que a sua natureza comporta, iludem-se e enganam aqueles que os escutam. As estradas que nos levam à felicidade fazem parte de um método gradual de crescimento íntimo, cuja prática só pode ser exercitada pausadamente, pois a verdadeira fórmula da felicidade é a realização de um constante trabalho interior. Ser feliz não é uma questão de circunstância, de estarmos sozinhos ou acompanhados pelos outros, porém de uma atitude comportamental em face das tarefas que viemos desempenhar na Terra. Nosso principal objetivo é progredir espiritualmente e, ao mesmo tempo, tomar consciência de que os momentos felizes ou infelizes da nossa vida são o resultado direto de atitudes distorcidas ou não, vivenciadas ao longo do nosso caminho. No entanto, por acreditarmos que cabe unicamente a nós a responsabilidade pela felicidade dos outros, acabamos nos esquecendo de nós mesmos. Como consequência, não administramos, não dirigimos e não conduzimos nossos próprios passos. O nosso erro começa quando zelamos pelas outras pessoas e as protegemos, deixando de segurar as rédeas de nossas decisões e dos nossos caminhos. Construímos castelos no mar, sonhamos e sonhamos irrealidades, convertemos em mito a verdade e, por entre ilusões românticas, investimos toda a nossa felicidade em relacionamentos cheios de expectativas coloridas, condenando sempre a decepções crônicas. A destinação do ser humano é ser feliz, pois todos fomos criados para desfrutar a felicidade como efetivo patrimônio e direito natural. É sempre fácil demais culparmos um cônjuge, um amigo ou uma situação pela insatisfação da nossa alma, porque pensamos que se os outros se comportassem de acordo com nossos planos e objetivos, tudo seria invariavelmente perfeito. Esquecemos, porém, que o controle absoluto sobre as criaturas não nos é vantajoso e nem mesmo possível. A felicidade dispensa rótulos, e nosso mundo seria mais repleto de momentos agradáveis se olhássemos as pessoas sem limitações preconceituosas, se a nossa forma de pensar ocorresse de modo independente e avaliássemos cada indivíduo como uma pessoa singular e distinta. Nossa felicidade baseia-se numa adaptação satisfatória à nossa vida social, familiar, psíquica e espiritual, bem como numa capacidade de ajustamento a diversas situações vivenciais. Felicidade não é simplesmente a realização de todos os nossos desejos. Jesus. É antes a noção de que podemos nos satisfazer com nossas reais possibilidades. Em face de todas essas conjunturas e de outras tantas que não se fizeram objeto dessas reflexões, consideramos que o trabalho interior que produz felicidade não é, obviamente, meta de uma curta etapa, mas de um longo processo que levará muitas existências através da eternidade nas muitas moradas da casa do Pai. Boa noite a todos, obrigada pela atenção. Muito obrigada, Lu, pelas suas palavras, pela reflexão que provocou, com certeza, em cada um de nós. Nós vamos agora, então, para a parte final, a aplicação do passe. Nós vamos diminuir um pouquinho as luzes. E o passe é uma transmissão de energia dos espíritos superiores, com auxílio dos trabalhadores da casa, que eu convido a se colocarem à disposição.
que todos possam ficar bem acomodados, fechando os olhos, mantendo o pensamento elevado. O que é ser uma pessoa espiritualizada? Seria alguém que acredita que somos mais do que um corpo regido por um cérebro? Ou quem acredita na sobrevivência da alma após a morte? Ou quem procura melhorar seus próprios aspectos negativos? Ou alguém que segue uma religião ou crê no divino? Independente dos predicados que possa enumerar, todos terão necessariamente como base uma única coisa: o amor. Pois é o amor que faz com que se olhe o mundo, a si e aos outros, de maneira compreensiva, tolerante, com respeito e empatia. Um olhar realmente amoroso, então, seria a base do ser espiritual. Mas é a sabedoria agindo junto ao amor que nos dará a medida justa das ações amorosas. Amor e sabedoria precisam estar juntos para que nossas ações não prejudiquem nossos semelhantes. E, infelizmente, sem sabedoria, somos sim capazes de errar e prejudicar mais do que ajudar, mesmo amando. Uma pessoa que ama tudo e todos em igual medida, ou que ao menos não coloca nada nem ninguém fora do seu amor, embora possa ter simpatias especiais, é um ser que está aberto à espiritualidade. A consciência espiritual, o despertar, pode ser traduzido como sendo o momento em que essa pessoa começa a ter um impulso natural de fazer o bem e espalhar seu amor aos que ainda não conseguem se amar o suficiente para serem felizes. Esse é o despertar para o que chamamos de sua missão de vida. Esse despertar é o chamado de sua alma para que busque seu caminho de realização. Dizemos que são almas missionárias as pessoas que se tornam focos de luz e amor ao planeta e aos seres humanos, mesmo que ninguém sequer perceba que essa pessoa seja um missionário. Mas um missionário verdadeiro, nesse momento em que a sua alma o chama, percebe que o seu conhecimento, personalidade e vida ainda não estão prontos, e ele parte em busca do segundo elemento para se juntar ao seu amor, a sabedoria. Um verdadeiro missionário precisa, antes de tudo, trabalhar sua energia e amor, sua personalidade e sua vida, seus relacionamentos, seus sentimentos, seus pensamentos, para que seja sempre um canal de expressão da luz e um exemplo e apoio aos outros que ainda sentem maior dificuldade de realizar esses aspectos em si mesmo. Mas os que pensam que sua missão é algo grandioso do ponto de vista do ego, do ser reconhecido, aplaudido, podem se decepcionar. A maior missão de todos nós é viver o dia a dia de forma amorosa e sábia. Um missionário faz coisas simples e cotidianas, como procurar ter sempre pensamentos amorosos, tratar com carinho e respeito a todos, estar sempre disposto a ouvir e ter prazer em ajudar, ter empatia, sentir amor, respeito e gratidão por tudo e por todos. As missões de vida não são nada necessariamente enormes, como a missão de Gandhi, Madre Teresa de Calcutá. Porém, missões individuais são de vital importância para a luz atingir esse planeta tão sofrido que passa por momentos tão difíceis. Imagine o quanto é importante que tenham milhares
milhares de missionários da luz, vivendo suas vidas cotidianas com amor e respeito a todos e ao planeta, e que juntos abrem um imenso corredor de luz, amor, respeito e boa vontade através das suas vibrações. Imagine como será o planeta quando a maioria de nós tiver essa consciência e propagar esse efeito amoroso a cada um que tocar. Imagine quando a maioria de nós tiver tanto amor e respeito ao planeta que poderá ser revertido qualquer efeito negativo que a nossa própria ignorância e egoísmo já causou. Não pense jamais que você é um só e que não adianta fazer um esforço para reciclar o seu lixo, tratar os outros com respeito, fechar a torneira quando escova os dentes, catar um papel na rua e outras coisinhas simples e possíveis a cada um de nós. Não pense que você não possa fazer a diferença ao plantar um arbusto, porque não pode impedir sozinho o desmatamento da Amazônia. Não pense que não faça diferença você tratar os outros com respeito e carinho, porque não pode parar as guerras pelo mundo afora. Não pense que não faz diferença ir a uma pequena passeata pela paz nas ruas do seu bairro, assinar um abaixo-assinado ou reivindicar o conserto de sua calçada, porque a sua cidade é imensa e tão abandonada. Não pense que ter atitudes e pensamentos honestos e honrados seja inútil diante de tanta corrupção. Se você pensar que está sozinho, nunca conseguirá perceber tantos outros que até iniciaram pensando como você, mas resolveram fazer sua própria parte a si mesmo, apenas para que pudessem dormir em paz, ao menos se sentindo bem com suas próprias consciências. Um grupo forte, uma maioria, seja do que for, é composta de exatamente inúmeros indivíduos que se juntam pelo mesmo ideal, mesmo sem nunca terem se conhecido pessoalmente. Isto é ser espiritual e despertar. Amar, respeitar, ser grato e fazer a sua parte. Amor, respeito, gratidão e pequenas atitudes cotidianas é o que todos nós esperamos de todos nós. Que possamos retornar aos nossos lares, levando a reflexão que fizemos, a paz que estamos sentindo, e que possamos também transmitir isso aos nossos familiares que nos aguardam, que a gente possa retornar então aos nossos lares munidos de amor e respeito. Que assim seja. Desejamos a todos uma boa noite e convidamos para a palestra da próxima quinta-feira, 20 horas. Aguardamos a todos. Obrigada pela presença.